Olá, minha turma querida, tudo bem? Sou a professora Salara, estou com vocês nesse reconhecimento de saberes. Vamos lá? Esse vídeo eu não fiz todos os tópicos do formulário de matemática porque ele ficaria muito longo, mas eu trouxe aqui algumas situações para ajudar vocês a pensar como fazer esse preenchimento de formulário, tá certo? Então, vamos começar. Formulário 6, matemática, competência 1. Nessa competência, ele diz basicamente para você pensar qual é a importância dos números na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, como e em que situação você consegue utilizar números para explicar ou facilitar a sua vida. Fica aí a reflexão. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma situação que tem lá no formulário. Sou capaz de escolher números para representar cada uma das situações. E aí ele traz algumas situações: altura de postes, pães, contar pães, como fazer divisão de pizzas, enfim, o formulário traz uma série de situações. Como é que a gente pode fazer isso? Olha aqui essa cesta de pães. Como é que você representa em números essa cesta de pães? É exatamente isso que você está pensando. É fácil assim mesmo. Então, vamos descomplicar. Vamos trazer a matemática para a nossa vida. Então, eu chego na padaria e compro 12 pães. Eu posso dizer que eu comprei 12 unidades de pães, ou eu posso dizer que eu comprei uma dúzia de pães. Não dá no mesmo? Não é a mesma coisa? Então, eu só usei números e formas diferentes de representar esses pães. É exatamente isso que você vai responder neste tópico do formulário da competência 1, tá bom? Olha, fácil, nada demais. Vamos lá, uma segunda situação que esse formulário traz. Sou capaz de estimar o valor de uma conta de luz que sofreu aumento de 13%. O que é que você vai pensar nisso? Pega a sua conta de luz. Quanto foi que ela veio? Agora faz o cálculo. 13% em cima deste valor, quanto é que vai ficar? Como foi que você fez esse cálculo? Você vai descrever como você chegou a este número, a este resultado lá em situação de vida. Ok? Super fácil, super simples. Tem outras situações que esse formulário vai apresentando, como eu disse a vocês, não dá para trazer todo o formulário detalhado aqui, porque o vídeo ficaria muito grande. Mas a gente vai trazer aqui situações que está lá no formulário. Então, aqui, competência 1, tem mais outras situações também super fácil. Ela dá uma situação que não tem todas as informações que você acha necessário, traz para a sua vida. Bota ela na sua vida, pega informações suas e bota lá nesse problema e tenta achar a solução, tá bom? Fez a situação de vida, não esquece salvar parcial. Vamos lá ver o que é que traz a competência 2. Essa competência, ela fala basicamente de formas geométricas, de espaços, unidades de medida, né? Como é que a gente utiliza as unidades de medida para ter noção das coisas, a quantidade, o tamanho dos locais, certo? Então, a primeira situação que ela traz, dessa competência 2. Sou capaz de estimar quantos metros quadrados de piso serão gastos para revestir uma sala. Vamos fazer o seguinte? Pega aí uma trena, uma fita métrica, mede a sua sala. Quantos metros ela tem? Como foi que você fez para chegar a este resultado? É isso que você vai descrever no formulário agora da competência 2. É isto que você vai botar nessa situação de vida. Como foi que você fez para chegar ao tamanho da sua sala? E aí, vamos supor que a sua sala tenha 20 metros quadrados. Então, você vai comprar o piso. Você vai comprar exatamente 20 metros quadrados? Então, coisas aí para se pensar, ok? Bota lá, situação de vida. Se você compreendeu isso totalmente, marca totalmente, descreve a situação de vida. Se você sabe mais ou menos, conseguiu chegar, mas ainda tem alguma coisa faltando, marca lá imparcialmente, ok? Bom, essa competência 2, esta é a base dessa competência, tá certo?
todas as outras situações de vida, ela vai trazer para você ter noção de espaço ou de quantidade das coisas. Então é isso que você precisa pensar. Como é que eu vou chegar ao resultado deste problema apresentado? Ele traz uma situação de piscina. Sou capaz de saber a quantidade de água de uma piscina. Como é que a gente faz para saber a quantidade de água que uma piscina comporta? Vamos supor aí que você tem uma piscina na sua casa. Pensa aí como é que você vai medir essa quantidade de água, tá certo? Super fácil também. Tem uma situação, leva para a sua vida. Bota os dados da sua vida, da sua experiência. Vamos lá, competência 3. Essa competência, ela envolve álgebra. Álgebra é quando a gente começa a botar letras dentro dos problemas matemáticos. A gente bota essas letras porque a gente ainda não sabe exatamente qual é aquele valor. E essa letra vai ajudar a gente a encontrar o valor que a gente quer, tá bom? E aí a gente vai trabalhar basicamente com juros, cálculos de deslocamentos, também são cálculos simples, basta que a gente traga a nossa experiência e bote lá neste problema. Vamos lá, uma situação que esta competência traz. Sou capaz de calcular o valor a ser resgatado de uma poupança após 5 anos de investimento. Vamos supor que aí sobrou um dinheirinho, você pegou R$100 e depositou na sua poupança, ok? Foi lá no banco, guardou o dinheiro. Vamos supor que essa poupança, ela está rendendo 5% ao ano. Então, se a gente depositar essa poupança, esse dinheiro hoje, daqui a um ano, botando 5%, quanto é que terá? No segundo ano, quando você acrescentar mais 5%, qual o valor que você terá? E aí você vai pensar isso daqui a 5 anos. Como é que você precisa fazer este cálculo? Como é que você precisa pensar o quanto de dinheiro você terá ao final de 5 anos? Você vai descrever para a gente como é que você faz essa projeção, como é que você faz essa estimativa de valor, tá certo? Então, só é você trazer para a situação. Pensa lá, né, o quanto que você tem de dinheiro, o quanto que você quer investir, e aí você vai gradativamente botando um valor. Eu botei aqui 5%, mas foi uma escolha minha, você pode fazer aí com o valor que você quiser, tá bom? Bom, nessa competência 4, a gente vai falar basicamente de análises combinatórias, de combinações. Observe esse desenho aqui. Observe que esse menino, ele tem 2 calças, ele tem 3 camisas. Ao final, quantas combinações ele conseguiu fazer? A gente faz isso diariamente. Quer seja em roupa, quer seja com a comida, quer seja com tintas, enfim, a gente tem uma série de situações no nosso dia a dia que a gente precisa fazer combinações para diferenciar aquilo que a gente tem. Vamos lá para a situação que o formulário traz. Bom, o formulário diz que você precisa ser capaz de calcular de quantas maneiras distintas podemos separar um grupo de pessoas em duplas ou trios. Observe essa imagem aqui do lado. Você está vendo uma mesa com 4 pessoas. Quantas duplas diferentes você consegue separar? Quantos trios diferentes você consegue separar? E aí você pode levar para sua casa. Quantas pessoas tem na sua casa? Se vocês estiverem jogando, fazendo uma brincadeira, quantas duplas diferentes você consegue formar para jogar? Pode ser você e seu irmão, você e sua avó, você e seu tio, você e sua mãe. Aí pode ser sua mãe e seu tio, sua mãe e seu irmão, entendeu? Então, basta você pegar, olha aí para as pessoas ao seu redor. Olhou? Pronto. Agora você vai separar essas pessoas. Pense aí quantas combinações você pode fazer e como é que você está fazendo essas combinações. Descreve lá pra gente, ok? Vamos lá, próxima situação. A competência 5 é uma competência também super fácil, super tranquila, não precisa ter medo da matemática, porque ela existe para facilitar a nossa vida. A competência 5
ela fala basicamente que você precisa saber organizar e fazer leitura de gráficos e tabelas. E a gente faz isso pelo menos uma vez no mês, não é verdade? Por exemplo, quando a gente faz o nosso orçamento mensal. Eu recebi o dinheiro e aí eu vou fazer, né, uma tabelazinha para dizer quanto é que eu tenho que pagar de água, de luz, ou de aluguel, ou de comida, de internet, as despesas com a escola, enfim, cada família tem a sua despesa. Você costuma organizar isso um embaixo do outro, não é verdade? Isso é uma tabela, isso é uma forma de você organizar as informações. Você organiza a informação e depois você consegue fazer a leitura desta informação, porque você consegue saber o que é que está ali e o que cada coluna tem de informação e para que serve. Então, a competência 5, ela está basicamente neste movimento. Vamos ver uma situação do formulário. Sou capaz de explicar um gráfico encontrado em uma página de jornal. Observe esse gráfico aqui do lado. Observou? Bom, o que é que representa cada cor desse gráfico? Quais são as informações que tem nele? Se eu quiser saber o mês que eu obtive mais lucro, qual foi o mês? Se eu quiser saber o mês que eu tive a maior despesa e eu não tive lucro algum, eu tive prejuízo, qual foi o mês? Isso é fazer uma leitura de gráfico. Você pode utilizar tanto este exemplo aqui, que está aqui nesse vídeo, ou você pode pegar qualquer outro exemplo que você encontrar na sua casa, na internet, e você pode fazer a descrição deste gráfico, quais são as informações que ele traz e o que é possível entender deste gráfico. Por exemplo, esse aqui eu posso dizer que no mês de outubro, esta empresa ou esta pessoa teve prejuízo, porque o lucro foi menor do que a despesa. Acontece às vezes isso na nossa casa, quando a gente está fazendo lá a nossa tabela de despesas e a gente percebe que a gente fez uma despesa maior do que o dinheiro que a gente recebeu. E aí a gente sabe que precisa fazer um controle maior dos gastos. Isso está lá escrito em uma tabela que você pode transformar também em um gráfico. Olha aqui o segundo exemplo que traz esse formulário. Sou capaz de indicar qual das opções foi a menos escolhida na situação representada em um gráfico. Olha de novo esse gráfico aqui do lado. Se eu quiser saber qual foi a opção menos escolhida, qual foi a opção menos escolhida? E se eu quiser saber qual foi a opção mais escolhida, qual foi o critério que você utilizou para saber qual foi a menos escolhida e a mais escolhida? Aquele que você olha, ou você olhou e viu, percebeu logo de cara. É esse mesmo, é super fácil. Não precisa buscar uma complicação, porque não tem uma complicação, tá certo? Bom, isso aqui foram algumas situações que eu trouxe do formulário de matemática. Como eu disse, né, não dá para a gente trazer o formulário todo, porque ele é muito grande. Mas, o que é que vocês podem fazer surgindo dúvida? Aqui, fala comigo no WhatsApp. Professora, no formulário 2, né, na competência 2 de matemática, eu não consegui entender tal situação. E aí, eu estou lá no WhatsApp, a gente vai conversar e eu vou explicar para vocês como organizar o pensamento, como fazer a descrição dessa situação. Se ainda assim você não tem uma situação de vida, você não conseguiu compreender, você não sabe operar aquela situação que a matemática está te pedindo, não tem problema. Você bota lá que ainda precisa aprender, que precisa desenvolver e tá tudo certo, ok? Não esquece, foi preenchendo, salvando parcial para evitar que a gente tenha perda dessas informações, ok? Qualquer dúvida, fala comigo no WhatsApp que eu tô lá aguardando vocês, estou à disposição, tá bom? Beijos, até mais!